Fala, meu povo, galera que acompanha o Tentáculo Tube, aqui é o Vinícius trazendo para vocês mais um vídeo do quadro Minha Opinião. E dessa vez, como vocês podem ter reparado pelo título desse vídeo, é o tão aguardado Minha Opinião do filme Batman vs Superman, A Origem da Justiça. Esse filme que está sendo aguardado por nós do Tentáculo desde seu anúncio há 2 anos atrás. Puta merda, até que enfim esse filme saiu. E, surpreendentemente ou não, né? Esse filme está sendo alvo de polêmicas, está dividindo opiniões. Algo que eu, sinceramente, não esperava. Não esperava. Sinceramente, me pegou de surpresa isso. Mas vamos falar sobre isso. Outra coisa grandes lançamentos assim, geralmente a gente solta nossa opinião, eu e o Gabriel juntos, conversando sobre o que a gente achou do filme. Mas infelizmente o Gabriel não pôde gravar, então sobrou pra mim fazer essa parada sozinho, né? Infelizmente. Mas ele, quando tiver a oportunidade, ele vai falar o que ele achou do filme, beleza? Então, sem mais delongas, vamos falar sobre Batman vs Superman, o duelo de titãs da DC Comics. Bora lá! The oldest lie in America is that power can be innocent. Enfim, começando a parada, como sempre falando sobre o enredo, só que antes disso, devo avisar que esse vídeo não terá spoilers, beleza? Teremos alguns eventos aí que eu terei de falar, porém, não terá spoiler, beleza? Bora pro vídeo. A história começa contando novamente a origem do Batman, que todos nós já conhecemos. Bruce Wayne, pais morreram, Bruce Wayne ficou boladão, tá a fim de... quer fazer a diferença, treina pra caralho, vira o fodão, vira o Batman e por aí vai. Pra quem não conhece, se existe alguém que não conhece essa história, nós já fizemos o vídeo da história do Batman, o link está na descrição do vídeo, faz parte da nossa maratona de história de personagens da Liga da Justiça, beleza? Então o link está na descrição. Aliás, o link da maratona toda vai estar na descrição do vídeo, valeu? Depois disso, pula para já a época do filme do Homem de Aço, o último filme da franquia, mostrando os eventos da Batalha de Metrópolis, a luta do Superman e do exército americano contra o General Zod e a galera dele, só que sob o ponto de vista do Bruce Wayne, mostrando que ele realmente estava na cidade, vendo tudo como um mero civil. Nós vimos que ele está lá, no meio da galera, vendo a destruição lá, impotente, não podendo fazer nada, e isso serviu para que ele já formasse a sua opinião negativa sobre o Superman. Ou seja, ele não acha que o Superman seja esse herói que ele diz ser. Ou pelo menos, ele não será assim por muito tempo. Ele acha que o Superman mais cedo ou mais tarde possa vir a se tornar um inimigo, mesmo que por enquanto ele não seja. E assim, muda-se para 2 anos depois, ou seja, 2016, a época que nós estamos vivendo no momento que eu estou gravando esse vídeo. Aí o Superman já tá meio que estabelecido, ele tá lá salvando o mundo lá, e assim como o próprio filme do Batman vs Superman, o próprio Superman no filme está dividindo opiniões. Tem aquela galera que acha que ele é um herói, é o salvador, é o Messias, é a personificação de Deus, e tem aquela galera que acha que ele é um invasor, que ele é uma ameaça, que ele é o responsável por tudo que está acontecendo, que ele não é nada disso que ele está acontecendo, e o Batman está entre essa segunda galera, que acha que ele é uma ameaça. Então, o filme basicamente é público contra Superman, público a favor do Superman, Batman está contra o Superman e está tentando encontrar uma maneira de prevenir que ele possa vir a se tornar um vilão, como ele realmente teme. Basicamente é isso, só que tem muito mais, né? Tem o Lex Luthor, que está se aproveitando dessa situação aí para fazer a jogada dele. Como nós sabemos, o Lex Luthor ele não gosta do Superman, ele quer eliminar o Superman, e o plano dele, em parte, realmente ele quer eliminar o Superman. E muita gente interpretou o plano do Lex Luthor de maneira diferente, errada, não necessariamente errada, mas diferente, nós não sabemos ainda. Pra falar a verdade, a gente já não sabe qual é a versão certa do plano do Lex Luthor. Eu vou falar mais disso quando eu falar dos personagens. Enfim, o que eu achei do enredo? Nada muito... Vou te falar, a única coisa que eu achei errado do enredo é que ele foi previsível. Não foi... Foi exatamente o que eles falaram pra gente que ia ser.
eu esperava algo um pouco mais grandioso. Mas isso não quer dizer necessariamente que um enredo seja ruim, que ele seja fraco. Um enredo é, basicamente, o que o título mesmo propõe: preparar o terreno para a luta entre o Batman e o Superman. Enquanto nós vemos o Batman tendo essa visão que eu já expliquei dele sobre o Superman ele também tem uma visão negativa do Batman. Ele não concorda com a forma como ele age, ele não vê diferença entre o que ele faz e o que um bandido faz. Tanto que tem aquele momento em que ele confronta o Batman e diz: cara, para, desiste, não quero que você continue fazendo isso, e se você continuar fazendo eu vou te pegar. É basicamente isso que ele faz. Enquanto o Batman, praticamente o Superman, ele não faz nada em relação ao Batman, só esse confronto mesmo que eu acabei de falar. Mas, enquanto o Batman tenta elaborar uma maneira de encontrar a fraqueza do Superman, o Lex Luthor tá lá preparando o terreno dele para fazer o movimento dele. E é basicamente isso que nós vemos no filme, sem entregar muito, né? Tô tentando não entregar muito o filme para você ter a experiência de saber o que acontece no desenrolar da trama. Bom, o que eu achei do enredo? Como eu falei, eu não achei lá essas coisas, eu achei, poderia ter sido um pouco melhor, mas ele é bom, o enredo é bom. Alguns dizem que ele pode ter sido devagar demais, alguns dizem que achou muito corrido. Bom, eu achei legal, eu gostei do tempo que eles deram pra tela. Sinceramente, eu achava que o Batman ia ocupar mais da metade do filme. Eu achava que o filme ia ser mais Batman do que o Superman, mas não, eu gostei do tempo de tela dividido que deram entre o Batman e o Superman. Até a Mulher Maravilha apareceu mais do que eu pensei que ela apareceria. Enfim, eu gostei disso. O filme foi realmente um filme do Batman e do Superman, não só um filme do Batman onde o Superman é um antagonista, ou um filme do Superman onde o Batman simplesmente aparece de vez em quando. Não, o filme é dos dois e fez jus mostrar os dois em tela até realmente rolar o embate dos dois e a aliança que todo mundo sabia que ia acontecer. Bom, sem mais delongas, vamos mudar de tópico agora, falar dos personagens. Personagens de Batman vs Superman. Vamos falar agora do que eu achei dos personagens. É claro, não posso falar do Batman vs Superman sem falar do Batman e do Superman. O Batman, pra mim, e para muitos que eu já observei isso, é o melhor Batman do cinema. Melhor. Não adianta. Você pode até preferir a franquia do Christopher Nolan, mas, cara, o que o Christian Bale fez naquela trilogia não chegou nem perto do que o Batman fez nesse filme. Sinceramente. O simples fato aquela estratégia que ele fez na luta contra o Superman e aquela cena dele lutando contra aquela galera toda, puta merda, aquilo ali foi foda demais. Aquilo assim é o Batman. Cara, muito foda. Mas tem muita gente que tá acusando o Batman de uma coisa que também me incomodou quando eu vi o filme, mas depois que eu fui observar, eu acho, na minha opinião, que a galera está errada. Talvez possa ser considerado spoiler essa parte que eu vou falar, por isso eu vou colocar aqui na tela um link para, se você que não quiser ver essa parte, se você não quiser ver essa parte específica onde eu falo sobre um detalhe do Batman que o povo que viu o filme não gostou, aqui vai pular para o trecho onde eu não falo mais isso, beleza? Então, se você quiser ver, beleza, se você não quiser, clica aqui para pular essa parte, beleza? Clicou? Não? Então, tomou spoiler. Tem gente que tá falando que o Batman é um assassino nesse filme. Mas será mesmo? Bom, eu vi... quando eu vi o filme pela primeira vez, eu pensei, caraca, o Batman tá matando gente aí, cara. Como assim? Coisa estranha. Bom, depois que eu observei melhor essas cenas em que o Batman luta contra os bandidos, usa o Batmóvel, usa o Batwing, usa armas, eu percebi uma coisa. Sim, ele usa armas de fogo. Sim, ele atira nas pessoas lá, faz coisas explodirem, ele esfaqueou o maluco lá, mas em nenhum momento você vê gente morrendo com esses ataques. Em nenhum momento. Só observar. Sim, ele atira nas pessoas, mas você vê a pessoa sangrando até a morte, você viu tripas voando? Você viu ele atirando a sangue frio em alguém? Não.
Por que eu falo isso? O Gabriel também tem essa teoria, ele compartilhou comigo, vou compartilhar com vocês. O Batman, ele é um especialista em lutas, tanto corpo a corpo como com armas. Tanto de fogo como brancas. E ele sabe exatamente aonde atingir o seu adversário e não matar. Outra coisa que comprova essa minha teoria de que o Batman não matou ninguém nesse filme. Nessa HQ aqui, Batman, o Cavaleiro das Trevas. O Batman desse filme é baseado nesse Batman. E nessa HQ, ele usa armas de fogo. Mas ele não mata ninguém. Ele usa armas de fogo e nesse filme, e nessa HQ ele diz: se eu atirar, ele vai morrer e eu vou ir contra o meu código. E ele não faz. Quando ele atira em pontos onde não vão matar. Pode até alejar, pode até amputar membro, mas não mata. E o Batman do filme é nessa vibe. Outra coisa que pode comprovar isso que eu estou falando pra vocês agora com relação ao Batman é... Pensa o seguinte, se o Batman realmente é um assassino nesse filme, se ele realmente mata bandido, pra ele bandido bom é bandido morto, não aguenta mais, por que ele deixa o bandido no início do filme vivo, apenas marca ele? Por quê? Me responde isso aí. Se pra ele mata, agora ele mata, sem hesitar. Pra ele o bagulho é matar mesmo, acabou, foda-se. Cansei dessa vida de deixar nego viver, não ajuda nada, vou matar os filhos da puta mesmo. Mas se é assim, por que ele deixou o cara vivo lá no início do filme? Porra, o cara sequestrou um montão de menina ali, cara. Tá tudo prisioneiro lá em cima, o cara não merecia morrer? Por que ele deixou ele vivo? Me responde isso aí. Comenta aí se você tem uma teoria sobre isso, se você realmente acha que o Batman realmente mata sem dó nesse filme. A única vez em que o Batman pode realmente ter matado é contra o Anatoly, o cara que nos quadrinhos é o vilão KGBista, que ele atira lá no lança-chamas do cara e faz o cara pegar fogo. Porém, nós estamos falando de um filme que é uma adaptação de quadrinhos, e ele pode muito bem ter sobrevivido. Ué, você acha que não? Aconteceu isso com Ossos Cruzados, que vai voltar agora no Capitão América Guerra Civil. Você acha que não pode acontecer também com o KGBista? Ele pode voltar no filme do Batman, ou até no filme do Superman, um filme aí futuro, com o corpo todo queimado, todo fudido, e já como um vilão lá propriamente dito. Eu acho bem possível. Enfim, tirando essa polêmica relacionada ao Batman, eu achei esse personagem sensacional, um dos melhores personagens do filme. Agora falando sobre o Superman. O Superman, infelizmente, eu não vi muita melhora com relação ao Superman do filme do Homem de Aço. Não que eu não goste do Superman do Homem de Aço, só que ele não é o Superman que nós estamos acostumados a ver. Um Superman inspirador, um Superman imponente, que você vê o cara lá e fala: caralho, maluco, é foda. Bom, esse Superman, ele tem uma imponência, ele tem um ar de fodelância, né? Tem um ar de soberbo. O cara, dependendo da cena que os caras pegam, o cara tem até um ar de divindade aos olhos dos meros mortais como eu e você. Porém, esse Superman é um Superman perturbado, é um Superman triste, é um Superman que está inseguro. Por quê? Por causa do público. Ele está vendo que as ações dele está atrapalhando mais do que está ajudando, vamos dizer assim. Por quê? Não vou nem entrar em assunto de que, mas o Superman mata. Não, ele não mata. Ele matou uma vez no filme do Homem de Aço porque ele não teve escolha. Nesse filme ele não matou ninguém, tá? Se ele matou alguém, me diga nos comentários quem ele matou em Batman vs Superman, que aí eu calo minha boca. Mas até onde eu me lembro, eu não vi ele matar ninguém. Então, o Superman nesse filme ele está triste. A repercussão pelas ações dele por parte do público claramente estão afetando ele psicologicamente. Tanto que tem uma cena em que acontece uma merda do caralho, porque ele simplesmente estava distraído e não conseguiu identificar a ameaça para impedi-la. Eu não vou falar o que é, porque seria outra spoiler. Eu ainda acho que eles têm muito mais a construir desse Superman. Uma coisa é certa, o cara é forte pra caraca, ele tem um senso de justiça, estilo Superman,
isso não tem como negar, e ele impõe respeito. E o final dele eu achei sensacional, apesar de muitos não terem gostado. Agora vamos falar da terceira figura, que para muitos é o melhor personagem do filme, que é a Mulher Maravilha. Quem diria que o pessoal achasse a Mulher Maravilha Gal Gadot a personagem mais interessante, mais intrigante, a melhor personagem do filme? Muita gente acha isso. E muitas dessas pessoas são justamente as pessoas que estavam odiando a escalação da Gal Gadot como Mulher Maravilha. Felizmente eu não fui uma dessas pessoas. Claro, eu tinha minhas dúvidas se a Gal Gadot sairia bem como Mulher Maravilha. Claro, eu também preferia uma mulher com um corpo mais, digamos que, chamativo. Porém, eu sabia que a Gal Gadot era uma boa atriz e que ela poderia sair bem, apesar de não ter o físico que a gente esperava da Mulher Maravilha. O pessoal queria a Megan Fox pra ser Mulher Maravilha. A Megan Fox não atua nada. Só porque ela é gostosa, o pessoal queria ela pra Mulher Maravilha. Agora, a Mulher Maravilha, ela apareceu pouco. Mas esse pouco foi muito mais do que eu esperava que ela apareceria. Por mim, ela apareceria só no final. Mas ela teve uma participação até que bem interessante no filme. Porque ela tá em busca de uma coisa que, ao que tudo indica, remete ao filme solo dela que sai no ano que vem. E no final ela vai lá e ajuda a dupla lá na batalha contra o Apocalipse. E isso não é spoiler porque vocês viram isso no trailer. Agora, a aparição dela, muita gente não entendeu, muita gente achou desnecessário e achou que simplesmente jogaram ela lá e foda-se. Não foi assim. Grande parte da participação da Mulher Maravilha nesse filme são para apresentar ganchos para o filme da Liga da Justiça e para o filme dela, que ambos saem no ano que vem. Muitas das perguntas que ficaram sem resposta com relação à trajetória da Mulher Maravilha nesse filme, eu acredito que serão respondidas nos dois filmes que saem no ano que vem. Não tenho muito como opinar isso, eu acho melhor a gente esperar para ver os próximos filmes, né? Agora, o Lex Luthor. Lex Luthor, muita gente também não gostou do Lex Luthor. Lex Luthor acho que foi um dos únicos personagens que a grande maioria não gostou, simplesmente porque ele é muito diferente no quesito personalidade com relação ao Lex Luthor que nós conhecemos. E eu concordo. Esse Lex é manipulador, ele é ardiloso, ele é estrategista, o cara é um gênio, não tem como negar. Ele é cínico, como o Lex Luthor que nós conhecemos é, porém a personalidade dele me incomodou, como incomodou muita gente, que é a personalidade, tipo, o cara é bem excêntrico, bem parecido, lembra até um pouco o Lex Luthor da quadrilogia original, aquela do Christopher Reeve. E realmente eu não curti muito. O Gabriel já falou que curtiu pra caralho. Infelizmente eu não concordo com ele nesse sentido. E eu realmente, o que eu esperava, quando eu vi isso pela primeira vez no trailer, eu pensava que seria um fingimento do Lex Luthor. Ele, enquanto junto com o público, ele fingia ser um carinha desse estilo aí. Mas por trás dos panos ele era aquele cara sério que nós conhecíamos. Infelizmente não foi o caso. Mas eu tenho esperanças de que ele vai vir a assumir essa personalidade do Lex Luthor que nós conhecemos a partir das suas próximas aparições, porque o final do filme meio que me dá esperanças disso. Não é que indica, mas me dá esperanças. Vamos falar agora da Lois Lane. Lois Lane, ela tem um papel importante nesse filme, não tão importante como no Homem de Aço, que eu já achei um pouco forçado. Nesse filme tá menos forçado, mas tá um pouco forçado, mas no geral ela é a mesma coisa. Aqui ela tá estabelecida como par romântico do Superman, eles moram juntos e tudo, e ela faz mais o papel de jornalista do que de outra coisa. É só no finalzinho que ela meio que se coloca, tipo, ela tá lá no meio da parada, mas meio que peixe fora d'água, sabe como é? Enfim, mas forçaram menos a barra com a Lois Lane nesse filme. E, enfim, não tem muito o que comentar sobre ela, eu acredito, eu não tem nada que me chamou a atenção sobre ela nesse filme. E tem um detalhe sobre o Lex Luthor, que eu acho que a galera tá se equivocando muito, até mais do que essa história do Batman. Por quê?
Tem gente achando que esse Lex Luthor é o filho do Lex Luthor original. Qual é a base nisso? Que o cara menciona o pai dele que... Ah, meu pai abusava de mim quando eu era criança, meu pai era um filho da puta, tá? Não falar filho da puta, que isso aí é só eu que tô falando, mas tem gente que usou esse diálogo para afirmar que este cara que está no filme é o Lex Luthor Jr. e não o Lex Luthor que nós conhecemos. Isso é bobagem. Por quê? Eu não lembro, se eu posso até estar enganado, mas eu não lembro em nenhum momento esse Lex Luthor do Jesse Eisenberg ser chamado de Lex Luthor Jr. Nem mesmo na cena em que o Bruce Wayne recebe um convite para uma festa do Luthor, onde ele, pra mim, que eu me lembro, tá lá, Alexander Luthor, nada de Júnior. Então, isso é bobagem. Não existe essa dele ser um Lex Luthor filho do Lex Luthor que nós conhecemos. Ele é o Lex Luthor e acabou, aceita. Beleza? Para finalizar a parte dos personagens, vou falar do Apocalipse. Esse vilão que eu, sinceramente, eu queria não ter visto aquele trailer que revela que ele está no filme. Por quê? Porque o impacto seria muito maior se nós descobríssemos no filme que o cara tá lá. Não precisava ter revelado isso no trailer. Isso foi muito chato. Mas enfim, já que revelou, vamos falar de como ele tá no filme, que eu adorei. Ele é realmente uma grande ameaça. Destruição total, caos, um verdadeiro apocalipse. Trocadilho aí. Mas a única coisa que eu não gostei do Apocalipse foi a aparência dele. Poderiam ter caprichado um pouquinho mais na aparência dele. Mas de resto eu achei ele sensacional. Eu poderia falar aqui do Flash, do Aquaman, do Cyborg, porque todos que acompanham sabem as notícias, né? Todos que acompanham disso sabem que eles fazem uma participação no filme. Porém, se eu contar é spoiler. Eu posso dizer 3 coisas sobre esse filme, sobre essas aparições. Sim, elas são bem breves. Sim, elas são partes dos ganchos para que levam pro filme da Liga da Justiça. E sim, eu adorei. Beleza? Chega de falar de personagens, vamos falar sobre os pontos positivos. Pontos positivos, e na minha opinião não são poucos. Batman vs Superman, pra mim, tá no auge dos efeitos especiais. Por quê? Caraca, cara, teve momentos que eu me senti vendo uma história em quadrinho animada. Principalmente na luta entre o Batman e o Superman. Aquela cena, com aquela armadura do Batman, com a Gotham City atrás, com a chuva. Caraca, eu me senti lendo Eu me senti lendo isso. Cara, sensacional. A aparência dos personagens está muito foda, talvez com exceção do Lex Luthor e do Apocalipse. Do Lex Luthor porque a gente queria o Lex Luthor careca, pra falar a verdade, né? E esse Lex Luthor não tá careca a maior parte do filme. E o Apocalipse, pelo mesmo motivo que eu falei mais cedo, o Apocalipse ele poderia estar melhor caracterizado, mas está aceitável na minha opinião. As cenas de luta estão excepcionais, caralho, velho. Quando eu vi a batalha final, Superman, Mulher Maravilha e Batman contra o Apocalipse, meu Deus, eu fiquei em êxtase, velho. Caraca, quando eu vi aqui eu falei, caralho, eu quero ver mais, velho. Cara, os planos utilizados, a fotografia, os ângulos, muita coisa está muito boa nesse filme, cara. Muita coisa. Os próprios efeitos especiais, envolvendo o Superman, o figurino desse filme está muito bom. As roupas do Batman, do Superman e da Mulher Maravilha estão muito fodas. Tanto a roupa normal do Batman, como a armadura, a roupa do Superman, que teve poucas alterações com relação à roupa do filme do Homem de Aço, mas teve alteração e tá legal. A Mulher Maravilha tá sensacional. Cara, muito foda, muito foda. Os ganchos para os filmes da Mulher Maravilha e da Liga da Justiça, principalmente, né, são os filmes que, por enquanto, têm maior relação com esse e o Homem de Aço, né, mas o Homem de Aço já passou. Os ganchos eu adorei. Só me deixaram mais ansioso ainda do que eu já estava para ver esses dois filmes. Sinceramente.
Tem gente que não identificou esses ganchos, mas eu identifiquei e estou muito ansioso para ver Mulher Maravilha e Liga da Justiça Parte 1 no ano que vem, graças a esses ganchos. Agora, pontos negativos. Esse aí é um tópico bem divisor de águas, né? Porque dependendo de você pode concordar comigo ou pode discordar completamente. Muita gente identificou problemas demais no filme. Muitos identificaram problemas de menos. Tem gente que viu problema onde não existia. Enfim, eu vou dizer o que eu achei. A princípio, por mais que eu tenha defendido aquela história do Batman e tal, sobre relação às atitudes deles em certas cenas, vou falar spoiler de novo. Clica aqui pra pular, beleza? Eles poderiam ter encontrado maneiras diferentes fazer o Batman não matar. Isso porque eu tô defendendo a minha opinião de que o Batman não mata ninguém nesse filme, tá? Poderiam ter encontrado outras maneiras tão fodas quanto de fazer o Batman lutar sem precisar parecer que está matando gente. Esse é um ponto meu. O outro ponto é justamente a personalidade do Lex Luthor, que eu já falei que eu não gostei muito. Poderiam ter trabalhado uma personalidade mais séria, mais parecida com as HQs. Teve personagem que foi descartado de maneira descarada nesse filme, que eu também não vou contar porque é spoiler, mas eu não gostei. O fato do Apocalipse ter sido introduzido no trailer, isso não foi legal. Poderiam ter deixado ele para ser descoberto no filme, não precisava disso, não precisava, o filme já estava bem hypado sem o Apocalipse, então foi completamente desnecessário. Enfim, esses foram os maiores problemas que eu identifiquei no filme do Batman vs Superman. Porém, teve gente que viu muita coisa, como esse problema do Batman, que eu mencionei, como a situação da Mulher Maravilha, que muita gente não entendeu o motivo dela estar no filme, como também os assuntos inacabados nesse filme que a galera achou um absurdo, não deveriam ter feito isso, deveriam ter revelado logo nesse filme, porque esse é um filme só, esse filme tá mais pra prelúdio do que pra filme só, a gente tá... Cara, esse filme é um prelúdio. O nome do filme é A Origem da Justiça. Nós já estamos sabendo há meses de que vai ter o filme da Liga da Justiça do ano que vem. Você achou que esse filme não seria um filme de preparação para o filme da Liga da Justiça? Pô, pelo amor de Deus, né? E é claro que tem ganchos, a Warner trabalha assim, ela sempre fez isso. Ela tá preparando uma franquia, ela tem filmes previstos até 2020, é claro que eles vão deixar pontas soltas para chegar a galera querer voltar pro cinema para ver os outros filmes. Isso é completamente normal, provavelmente é porque a gente está muito mal acostumado com a Marvel, que sempre teve esses filmes fechados, com os únicos ganchos nas cenas pós-créditos. Esse filme nem tem pós-crédito. Eles estão trabalhando de um jeito diferente. Isso não quer dizer que seja ruim. Só que nós não estamos acostumados. Beleza? Eu acho que muita gente foi ver esse filme com uma mente muito fechada. A gente tem que abrir mais a mente para essas coisas. Encerrando essa treta aqui, quem diria, né? Quem diria que Batman vs Superman, um dos filmes mais aguardados do ano, fosse um filme tão polêmico. Enfim, o que eu achei do filme, concluindo, né? Eu adorei. Eu amei o filme. Pra mim, era tudo o que eu esperava do filme. De maneira geral. Claro que algumas outras coisas eu esperava um pouquinho mais, outra coisa eu esperava que fosse de um jeito diferente, não necessariamente que foi ruim, mas eu esperava que fosse de um jeito diferente, mas no geral foi o que eu esperava que seria. Um filme sério, um filme com nem um pingo de humor, um filme focado no Batman e no Superman, um filme onde os dois entrariam na porrada e depois se aliariam para enfrentar um inimigo em comum. Um filme onde a Mulher Maravilha iria brilhar no finalzinho junto com formando a Trindade, e um filme que seria um prelúdio que terminaria com um gancho para a vindoura e aguardadíssima sequência que mostrará finalmente na telona a Liga da Justiça. Eu achei o filme sensacional, um início
digno para o universo cinematográfico da DC. Você pode concordar ou não, para mim foi um início digno. Início não, porque já iniciou no Homem de Aço, mas foi o pontapé definitivo e digno, na minha opinião. Por favor, respeite. Se você não gostou do filme, respeite o fato de eu ter gostado pelos motivos que eu já apresentei aqui, beleza? Sobre as pontas soltas, nós já estamos planejando falar sobre isso em um futuro vídeo, talvez saia na semana que vem, se não me engano, se tudo der certo, portanto aguarde. Tanto que eu não falei muito das pontas esses ganchos, esses assuntos inacabados. Isso vai ser abordado num outro vídeo, onde Gabriel vai aparecer. E cara, é isso. Muita gente não gostou do filme por N motivos, alguns até plausíveis, outros não. Uma coisa que eu tô reparando nesse filme é que esse filme muita gente está tendo a sua própria interpretação sobre certos acontecimentos. Não estou falando que a minha interpretação é a correta e que a sua está errada. Eu só tô destacando isso porque eu acho interessante. Tem gente que acha que o filme foi de um jeito, tem gente que acha que o filme foi de outro. Um exemplo tem gente que acha que o Lex Luthor desde o início planejava reunir o Batman e o Superman para fazer eles lutarem. Eu já acho que não. Eu já acho que rolou uma adaptação dos planos do Lex Luthor ao longo da trama. Entendeu? Isso é algo que é legal ser discutido. Então, se você não gostou, ou se você achou diferente do que você esperava, não supriu as suas expectativas, ou gostou, mas não gostou tanto de como você esperava que iria gostar, eu sugiro que vocês vejam o filme de novo, para tentar ver com outros olhos o que você acha que não gostou, ou o que você acha que deixou a desejar, que talvez você mude de opinião, ou não, ou apenas piore o que você já acha que tá ruim. Eu pretendo ver esse filme de novo. Claro que eu pretendo. Eu adorei o filme. Mas tem muita coisa nesse filme que eu acho que a gente ainda pode descobrir. Mais do que eu falei aqui, mais do que provavelmente você está pensando. Então eu acho que vale a pena ver esse filme de novo. Quem sabe quando sair a versão Ultimate, né, a versão mais 18, que está prevista para julho, se não me engano, nós não façamos minha ou nossa opinião sobre o conteúdo extra dessa versão estendida, né? Então, o que você achou de Batman vs Superman? Amou tanto quanto eu amei? Odiou tanto quanto muitas pessoas estão odiando por aí? Comenta aí para eu saber. Gostou do vídeo? Clica no gostei aí para ajudar na divulgação do canal. Gosta da DC? Acompanhe os vídeos que a gente fala da DC. Nós fizemos a maratona da Liga da Justiça, contamos a história de todos os membros fundadores nos quadrinhos da Liga da Justiça. Comenta aí e dá uma olhada nos vídeos que estão no link. Os links estão na descrição do vídeo para você dar uma olhada, beleza? E pode ficar no aguardo que nós falaremos sobre Demolidor, a segunda temporada, e da Agent Carter também, segunda temporada que acabou. Nós não esquecemos deles, nós só que tivemos que adiantar Batman vs Superman porque, caraca, é o Batman vs Superman, né? Enfim, semana que vem teremos a minha opinião sobre Demolidor e Agent Carter segunda temporada, assim espero, se tudo der certo, beleza? Curtiu o vídeo? Dá aquela curtidinha aqui pra dar aquela moral. E se você tá conhecendo o canal através desse vídeo, gostou do que você viu? Seja bem-vindo. Meu nome é Vinícius, esse é o Tentáculo Tube. Se você gostou do nosso conteúdo, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Beleza? Então, é isso aí, galera. Até a próxima e fui!